aos 103 anos, o primeiro posto Cozumel. Esse é o quarto. A partir dos 100 anos já tem o primeiro, o segundo, o terceiro, até os 108 anos. Então, a cada ano ele escrevia, e aí eu perguntava para ele, lúcido, esteve aqui presente no nosso encontro de biotecnologia, perguntei para ele, professor, me diga uma coisa, não é só longevidade, é o aspecto de inteligência, e eu diria até de propriedade, de lucidez. Uma palestra que ele fez brilhante no nosso encontro de biotecnologia, no primeiro encontro aqui na UES, e ele chegou para mim e disse assim, professor, tudo é Deus, Deus é a razão de ser da vida da gente. Ele nos bota no mundo, nos retira no momento exato que ele precisa. E eu perguntei o segredo da sua longevidade. Ele disse, não, o segredo da minha longevidade está, primeiro, que a minha esposa ela tem 94 anos, a dona, depois agora eu lembro o nome dela, Ângela, dona Ângela. Ela é psiquiatra, cuida de mim, mas eu pela manhã, às 9 horas, tomo um copo de vinho, a meio-dia tomo meio copo de uísque, e à noite tomo mais outra dose de vinho. Então, a longevidade da minha vida está nesses 3 procedimentos e da minha esposa. E aí, Arthur, eu fico pensando, eu digo assim comigo, né? Eu até me emociono um pouco, né? No momento que eu quero dizer isso, eu vejo assim, professor Arthur, professor Militão, gostaria também aqui de que estivesse presente, lógico, não poderia ser, doutor Silvio, que eu já enumerei. Pessoas que participaram direta e indiretamente, como o professor Cláudio Regis, da própria vinda para cá, como eu falei anteriormente. E tudo isso fez com que a gente dissesse o seguinte, olha, conversando com a Sandra, que terminou, ela é dentista, terminou o nosso mestrado no PPG Biotech. Sandra, você aproveita e traz o Arthur para a gente dar um abraço nele, um abraço fraternal, de reconhecimento, e eu diria até de uma grande gratidão, sabe, Arthur, que eu sinto por você. Porque se tudo isso que eu produzi dentro da universidade, a nossa equipe produziu dentro da universidade, a gente agradece a você e ao Cláudio Regis. E ao doutor Silvio, lógico, o doutor Silvio foi o pioneiro de tudo. Mas eu digo sempre uma coisa importante. A gente fez um levantamento, o Cláudio está aí para nos corrigir, se não for verdade, em termos de 80 mestres e 40 e poucos doutores. Esses doutores já são pós-doutorados, já geraram netos, já geraram bisnetos, quer dizer, eu sou neto, eu sou avô, sou bisavô e tetravô. Se geneticamente Deus não me deu a compaixão e a felicidade de eu ser, pelo menos bisavô, mas com certeza, cientificamente, eu alcancei essa dádiva de Deus. Hoje a gente pode dizer, com certeza, sem medo de errar, né? Está aí o Vicente, que foi o nosso primeiro filho, né? Que acreditou desde a especialização, terminou, fez o mestrado conosco, foi embora para a França, abandonando não, deixando duas pessoas, pai e mãe, né? Para abdicar tudo isso em prol da ciência. Aí está aí hoje o Vicente, gerando não só produção científica de alto nível, né, representando muito bem a veterinária. E aí eu não vou mais citar outros exemplos, porque eu posso ser, eu diria até, esquecer. O esquecimento é muito peculiar nisso aí. Aí eu vejo também o William Gomes Vale. Para mim é uma referência da veterinária do Brasil, né? Eu gostaria de enumerar aqui a presença do professor William Gomes Vale, que juntamente com 4 colegas, né, ele como editor-chefe, Carlos Henrique Pena Álvaro, José Carlos de Moura Andrade, José Ferreira Nunes e Ricardo Tonioli, editamos esse livro, Compêndio de Andrologia Veterinária, da qual o Vicente, toda a veterinária tem participações diretas, todos os professores da pós-graduação. E agora, nesse momento, graças a Deus, eu espero que amanhã no colegiado, às 14 horas, a gente aprove o William como professor visitante. Porque o William não precisa de aprovação, o William é hors concurso. Não adianta a gente tentar analisar o currículo do William, porque o William é uma pessoa que está aqui. Ó. E esse livro vai ser editado agora em inglês, né? Principalmente porque a qualidade desse livro,
É o primeiro compêndio de andrologia veterinária do Brasil e talvez do mundo, né? E aí, a riqueza desse livro fez com que as pessoas dos Estados Unidos, né, uma doutora que foi aluna, inclusive, do William, e hoje é professora lá em Harvard, ela está editando esse livro em inglês. Então, vocês podem ver a importância desse trabalho. E eu queria também, nesse momento, não só enaltecer a gratidão que nós sentimos pelo professor Arthur e por toda a família, a Irene, Sandra, o Arthur, o Carlinhos e a Nívia, para dizer a eles que o pai deles servirá de exemplo, principalmente para gerações futuras, como a netinha que está presente aí. Letícia? Prazer, Letícia. Bom, eu estava falando, professor, justamente da gratidão. A gratidão sendo a alma do coração, falando muito no seu nome e no nome do Arthur. Se hoje nós estamos aqui, nós agradecemos principalmente ao senhor como ex-reitor, ao Arthur como diretor e o nosso pioneiro, Dr. Silvio Barbosa Cardoso. E aí, nesse momento, não só de referências, mas também de gratidão, principalmente de gratidão, eu tenho aqui realização e feitos históricos que marcaram as conquistas na pesquisa e pós-graduação na UES-FAVET. A interação do reitorado, do professor Cláudio Reis de Lima Quixadá, proporcionou o meu marco inicial de realizações a partir do ato de estabelecimento da alternativa da reitoria da UES no ano de 1987, que tratou de nossa vinda desde Maceió, Alagoas, onde realizávamos trabalho de reprodução caprina junto à empresa de pesquisas agropecuárias de Alagoas. O desafio do professor Cláudio Regis, então magnífico reitor da UES, nos proporcionou um momento especial e de gratidão à nossa FAVET, desde a época de nossa graduação. Através de resoluções e do ato normativo do professor Cláudio Regis, iniciamos nossas atividades na UES, elaborando o projeto de primeiro curso Lato Sensu, Produção e Reprodução de Pequenos Ruminantes, com 20 vagas, todas preenchidas após seleção de 48 inscritos. Grande parte dos alunos foram veterinários e agrônomos pertencentes às instituições de ensino e extensão do Nordeste, sendo 8 alunos pertencentes à empresa de pesquisa da Paraíba, EMEPA, 8 alunos da empresa de assistência técnica e extensão rural do Ceará, EMATE, 2 professores da UES, um técnico da Universidade Federal do Ceará e um técnico autônomo. Diante do sucesso em nível de pesquisas, essa turma, a partir da segunda turma, a mesma foi transformada no primeiro curso estrito sensu da Universidade Estadual do Ceará, aprovada pela Coordenação de Nível Superior, CAPES, com a resolução do Conselho Federal de Educação, publicado no Diário Oficial da União, em parecer favorável para funcionamento a partir de março de 1989, onde o professor José Ferreira Nunes exerceu o cargo de coordenador do referido programa, do referido curso. Nesse momento, o professor Arthur, como diretor da veterinária, nos deu todo o apoio à realização desse evento. Então, pessoal, não vou ler tudo, porque eu vou terminar sendo bem prolixo, né? E eu estava dizendo, o nosso Bezerra de Menezes, presidente do Instituto Ecoco, e está conosco nessa tarefa lá em Jaguaretama, professor, de não só implantar a biofábrica, mas tornar aquilo que o senhor falava muito bem, a extensão tecnológica, a universidade sair do intramuros e procurar, na medida do possível, trabalhar junto, principalmente com os pequenos produtores da agricultura familiar. Esses são que nós precisamos trabalhar, que são pessoas que às vezes não têm praticamente o que se alimentar. Basicamente, o leitinho da cabra, eu digo sempre que a cabra, para mim, é a vaca do pobre, hoje é a vaca do rico, porque não tem sentido se dar R$ 1.500 numa cabra, onde você pode criar uma vaca, você cria 10 cabras. Então, não tem sentido hoje você não trabalhar, principalmente como nós estamos fazendo, levando não só assistência técnica, mas também a parte de produção científica e programa de inseminação artificial. E aí eu convidei também o William, porque o William é uma pessoa, para mim, muito grata também às pessoas. E eu gosto muito das pessoas gratas, porque o William é a única pessoa que lembra assim, um pouco do Militão aqui dentro, né? Porque o que o Militão deixou como legado na avicultura? Se não deixou uma formação de uma equipe muito grande de pesquisas, mas deixou pelo menos alguns seguidores, aí está o William
Maciel, né, que é também professor do programa nosso, e trabalha basicamente com a parte principalmente de avicultura. E eu tomei, nesse momento, gostaria também de frisar e ressaltar a presença do Instituto Ecoco, né, através do professor Bezerra de Menezes, e depois ceder a palavra voluntariamente a quem quisesse usar, porque nós estamos registrando nesse momento. E esse momento, antes talvez de eu passar a palavra para o Bezerra de Menezes, eu não sei referencial de cerimonial, porque eu nunca fui muito ligado a isso, sabe? Então, nós estamos fazendo aqui tudo na base da amizade e do convívio, mas eu gostaria, viu, Arthur, de passar para você uma lembrancinha da nossa universidade. Tá certo? É um certificado, Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia em Saúde Humana e Animal, concede ao professor Arthur Henrique Soares da Silva, certificado de mérito acadêmico pelos seus valores morais, éticos e profissionais e pela contribuição e liderança para o desenvolvimento da pesquisa e ensino da medicina veterinária e o pioneirismo prestado ao desenvolvimento da ciência veterinária. Fortaleza, 18 de dezembro de 2024, José Ferreira Nunes. Você merece, viu, Arthur? E eu espero aí, só 2 minutinhos, Arthur. Eu queria também passar isso aqui para você, depois eu quero... Essa aqui eu mandei fazer. Ao mestre, hoje, ao chegarmos neste dia, que marca o fim de uma fase de nossas vidas e o início de outra, não poderíamos deixar de agradecer a você, que através de uma forma digna, soube honrar a missão de ensinar. Muito obrigado, viu, meu amigo? Arthur, pronto, aqui, ó. Desculpe a tanta da coisa. É, para a posteridade, Arthur. 40 anos de pesquisa, aí tem um pouquinho da nossa história, como eu lhe falei, professor Cláudio Regis. Professor Cláudio Regis, por favor, também.